Queria que você pudesse saudar nosso convidado, que é muito especial hoje, tapete vermelho, para essa fera, um dos maiores jogadores da história do nosso amado Vasco. Tudo bem, bicho? Tudo bem, Fé. Boa noite a Emerson. Boa. E boa noite ao Roberto também, né? Ao Roberto. O Roberto está aqui, junto com o Giovanni. Todos que estão nos assistindo, e é um privilégio, um prazer, depois de tanto tempo, encontrar o Giovanni, mais conhecido como GG. Isso. Para os amigos de muito tempo. E você emagreceu para recebê-lo também, né? Não sei se eu emagreci não, mas tudo bem. E, pô, é um prazer estar recebendo ele aqui. A gente já queria há bastante tempo. E a gente vai ter muita história para contar dele. Boa. Vamos ter muita história para contar do Vasco daquela época. E sem dúvida que para nós recebê-lo aqui hoje é uma alegria imensa para todos nós. Giovanni, querido, tudo bem, meu amigo? Que prazer, cara. Enorme. Prazer todo meu. Bismarck, beijo no coração. Você continua formidável, a pessoa, o caráter. Como foi bom jogar com você. Foi bom não, foi ótimo. Emerson, boa noite, tá? Boa noite. Flávio, obrigado. Roberto, que está nos acompanhando aqui. Sensacional. Eu fico feliz de poder participar, né? Eu, Bismarck... Bismarck, vou contar logo a primeira historinha. Eu gosto. Tá, uma primeira historinha que tinha do Bismarck. O Valdir jogava comigo, como jogou com você. E o Valdir tinha uma dificuldade na proteção de bola. Aí eu vou ser mascarado, proteger de bola, eu entendi. A proteção de bola eu podia ser o melhor até do mundo. Mas eu falei assim, Valdir, não olha pra mim não, olha aquele tal de Bismarck lá na frente, ele segura os dois lá protegendo a bola. Então você foi exemplo de várias coisas, Bismarck. Que alegria estar com você aqui. A minha também. A gente fica feliz porque eu não te encontrei antes, tá bem, Bismarck? Porque eu falei com você, Bismarck, eu quero te ver. O que você falou? Você não vai me ver não, que eu tô gordinho, você vai pegar no meu pé. Foi por isso que eu não te vi antes. Mas deu saudade, Bismarck. Eu quando vejo assim eu me emociono porque eu tive a felicidade de ver você, o William e vários outros jogadores começando a carreira. E não era medo nosso, era segurança que a gente ia perder a vaga da gente. Porque quando a gente via vocês treinando assim, a gente falava, gente, não, mas era vamos, não, eu sei. Era impossível não era não. Lugar. Não era não. A gente olhava pra gente e era assim, gente, vamos jogar pelo menos um pouquinho melhor, porque esses moleques estão subindo aí, vamos botar a gente no bolso. Jogavam demais, né, cara? Todos eles jogavam. Imagina o William, Bismarck, Sorato fazendo o gol. Sorato que eu me chequei, é o Sorato, não é o Bismarck. Pô, até o Tiba corria muito, né? Bismarck, fico feliz pelo convite. Tem bom te ver, mas estou feliz de estar aqui com vocês. Vamos começar, né? Vamos começar. Você foi um dos melhores que eu joguei. É mesmo? Você não tem dúvida. Pra chato mim foi uma honra. Não, mas Giovanni era um dos jogadores mais chatos dentro de campo. Era. Chato demais. Mas ele sempre foi conosco, assim, com a molecada. Ele sempre foi muito generoso, sempre foi muito bondoso. Nunca brigava com a gente, pelo contrário, sempre queria ajudar. Agora, com o adversário e com o juiz, rapaz, vai ser chato assim na casa aquele jogo lá do microfone, lá do Height, o cara que mais fala ali é ele. O Height vai jogar. Giovanni, vai jogar, Giovanni. Porra, eu acho que tinha... Tava chegando no Rio, né, Flávio? Você estava chegando no Rio, vindo lá do Espírito Santo. Um clássico Flamengo e Vasco. E, pô... Tinha que chegar junto, eu tava chegando junto até demais. Aí era tão folgado. Ele deu um chapéu no Zico nesse jogo. Não foi nesse jogo que você deu um chapéu no Zico? Não, teve um outro jogo do Flamengo que você deu um chapéu no Zico. Já era folgado do que dói. Bismarck, eu não lembro disso, cara. Eu não lembro, não. Porque, dá um chapéu no Zico. O Zico me deu uma caneta também que eu tava no chão. Foi as forras. Então, Zico, se você tiver ouvindo, a forra. 0x0. 1x1 tá bom. Não tem problema, não. Entendeu? Aí a gente... Bismarck, o nosso ídolo maior, né, que não brigava com a gente. Pô, o Roberto era apaixonado. Né? Roberto até hoje é apaixonado por você, né? E você imitando ele, Bismarck, você imitando o Tita. Encontrei o Tita na casa do Roberto, o dia que tem um tempo que eu vim. Aí tava falando sobre isso, você fazendo o jeitinho dele correr pra bater na bola. Isso, era uma criança que ajudava a alegria do nosso time. Lembra o time de 86? Pra mim, ele foi o melhor time que eu vi, o Vasco. Nessa fase que era o meio campo era Dunga, Giovanni, Tita. 87. Esse é de 7, isso. Primeiro turno do... Dunga, Giovanni, Tita, Mauricinho, Roberto e Romário. Isso. Nossa senhora. Aí depois o Mauricinho saiu. Sim. E ele botou os Carlos Martins e também
brigava com esse aqui brigava com os caras Martins todo jogo também, cara. É um gaúcho com um capixaba que, meu Deus do céu. Mas jogava muito também. Nossa, era um belo jogador, né? Eu acho que a gente brigava porque mas o que eles brigavam, cara. Pô, todo jogo tinha briga desses dois. Não, eu dou razão a ele. Esse time aí, o cara tá no banco, é só torcer, né, Bismarck? Não, Giovanni sabe disso. Quando a gente subiu, nós íamos fazer aquele Bye Bye Brasil lá pelo Nordeste, a gente ficava só esperando o ele, o Roberto, o Romário fazerem um gol, porque aí virava um saco, né, de 4, 5. Aí a gente entrava pra ganhar o bicho, né, porque como a gente não pagava o imposto, porque a gente não tinha ainda contrato profissional, então o bicho era integral, não era descontado. Então a gente ficava doido para o Vasco meter o primeiro gol, que a gente sabia que ia entrar no segundo tempo. Bismarck, o pessoal era fominha, ninguém queria sair do jogo, hoje todo mundo queria sair. Não, os próprios jogadores que jogavam, a gente jogava amistoso e tudo, parecia que a gente tava jogando a vera, todo mundo queria jogar. Não, e engraçado, João, que a gente se preparava pro Campeonato Brasileiro jogando Ramon de Carranza, jogando... Não tinha pré-temporada, você fazia pré-temporada de 15 dias em Paraíba do Sul em janeiro, e depois... começava o campeonato, só jogo. Só jogo. Ô, Giovanni, deixa eu te fazer uma pergunta já pra gente entrar nas atualidades. Você tem essas lembranças todas, a gente tem essas lembranças, a gente é contemporâneo, né? Eu mais do Bismarck, tô com 52 também, a gente viu muito isso. Como é que viu o Vasco jogando a 5ª Série B? Você que viveu momentos de tanta glória, eu sei que nesse momento tem tanta gente que tá nos vendo, que deve estar assim, puta cara, que saudade desses caras. A gente vê hoje o Andrei Santos, camisa 8 do Vasco, botando a 8 que foi honrada por você, que foi honrada por Juninho, né? É um sopro de esperança num clube que parece que tá se, né? Tá emagrecendo, tá sumindo, tá desaparecendo. Deve ser duro, porque Bismarck a gente convive diariamente e a gente sabe do quanto ele sofre. Agora você também deve sofrer muito com isso, não é não, Giovanni? Eu sofro muito mais ainda, porque nós tivemos a felicidade de jogar num Vasco que nunca caiu para a 2ª divisão. Se a gente jogou bem ou mal, não sei, só que a gente não chegou a jogar a 2ª divisão. E quando eu vejo que os caras estão ali trabalhando e caem para a 2ª divisão, aquilo bate no coração da gente como um tiro, vamos dizer assim, no peito, né? E isso é muito, muito triste. É o que a gente está torcendo agora para subir e se chegar na 1ª divisão e lutar para nunca mais cair, fazer um time bom para não cair. E isso aí deixa a gente triste. E quando a gente vê o Andrei jogando com a qualidade que ele tem, o Andrei só não vai ser da seleção brasileira e não vai ser um grande jogador do futebol brasileiro se ele não quiser. Se ele fizer mais ou menos, ele já vai chegar. Se ele fizer o que ele está fazendo, sem dúvida veste a amarelinha com pouco tempo. O Andrei, então, essa Copa do Mundo agora é difícil, mas a próxima Copa do Mundo ele é titular e capitão. Se eu fosse hoje do Vasco, eu já botava a faixa de capitão para ele já nesse campeonato. Você é jovem, tem base, jogou aqui... Meu capitão. Ele lembra um pouco a personalidade do Bismarck, né? Que também era um cara novo de personalidade, né? De meter a braçadeira de capitão com 20 anos e não sentir, né? E jogar. Ele não vai sentir que ele começou na casa. Quem começa na casa, esse peso já tá saindo, porque ele começou, ele tá vendo o dia a dia. Ele foi bem pequeno pro Vasco, né? Foi, com 6 anos. Menos do que você. Eu não tô querendo desvalorizar o capitão atual. Sim. Eu tô falando então não tem nada a ver que alguém falar uma bobagem, pode até falar, mas eu acho que, você vê, dificilmente a gente conseguia ser capitão se por exemplo, chegou no Vasco hoje, amanhã, dificilmente era capitão. Você tinha que ter um tempo no clube para ser capitão, como foi o Roberto. Bismarck foi capitão, fui às vezes capitão também, entendeu? Poxa, a gente ficava honrado, porque a gente estava ali, a camisa que a gente está vestindo há muito tempo, a gente não é que tinha direito, mas a gente sabia o peso do clube. Agora deixa eu te perguntar, porque o Juninho deu uma declaração agora, essa semana, dizendo que o Andrei não vai ser melhor do que ele. O Andrei vai ser muito melhor do que ele, tem muito mais condição de brilhar do que ele. Qual é a sua ótica sobre o Andrei, Giovanni? O Andrei pode chegar onde você chegou? O talento que você teve, você acha que ele tem? Apesar de eu achar que o Andrei tem uma característica diferente da sua. Você era um jogador mais cerebral. Ele é um cara mais de força. Mas é um jogador da criatividade que precisa, entendeu? Sim. O Juninho foi generoso falar isso. Eu até acho que o Juninho é um grande jogador, ele sabe disso.
eu não preciso estar falando aqui, né? Então essa comparação, ô Flávio, eu não gosto porque épocas diferentes, entendeu? Totalmente diferente, mas que ele vai ser um jogador de alto nível, o Juninho falou, por falar, vamos dizer assim, porque o Juninho é um cara generoso, mas eu acho que não dá pra comparar o Andrei que vai ser melhor do que o Juninho. Pô, então, Andrei, me perdoa, se você estiver assistindo, você vai ter que jogar pra caramba, cara. Que o Juninho jogava, tá? Mas com 18 anos ele tá trilhando um caminho legal, né, bicho? Tá no caminho certo. Tá, né? Como eu te falei, tem tudo pra ser um exemplo. O problema é que vai chegar mais um ano, vai chegando mais outro ano, as propostas da Europa aparecem. E não tem como manter um jogador do nível dele. Eu tava vendo ele na seleção amadora lá no Espírito Santo, que jogaram um torneio lá. Você acompanhou, né, Giovanni? Acompanhei, que eu tava lá até chefiando lá, me botaram pra chefiar o grupo lá. Você acompanhou os dois, não? O Andrei e o Marlon Gomes, né? Todos os dois. Então o plantel da seleção é muito bom. E eu tava acompanhando lá, o capitão do time, não tem receio de jogar. Porque o Bismarck tá aqui, eu te falando, se eu jogo com um jogador que treme, que é o mais velho, ele não dá tranquilidade pra mim. E o Andrei dá essa tranquilidade com 18 anos. Então ele tá no caminho certo. Porque às vezes você tá mal no jogo, o Bismarck sabe disso. Às vezes Bismarck, você tá um nome de um jogador que jogou a gente. Tinha jogo do Bismarck que eu tava mal no jogo, eu sabia que eu tava errando tudo. Aí eu olhava lá atrás, o Donato dominando no peito perto do Zico, se perdesse era gol. Aí eu falei assim, cara, eu tô jogando mal pra caramba, eu melhorava. Tô vendo coisa boa agora, eu vejo no meu time, o cara pegar a bola, o Vasco do passado, o capitão do time pegava a bola, tremia, errava tudo. Você não dá confiança pro moleque. Então, quando você tem uma base fortalecida, um time forte, os meninos que vão subindo, eles vão tomando lugar e vai acertando o time. O problema do Vasco é só esse. O Vasco nunca consegue formar um time para os meninos, que tem muito lá, porque ele chega para ser a solução. Aquele Thales Magno, ele veio para ser a solução. Não dá para um cara ser a solução. Ele tem que ser do jogador que vai melhorar o time, depois ele pode ser a solução com o time certinho. Mas se o time não tiver certinho, não consegue ser a solução e aí acaba se queimando, como vários jogadores já se queimaram no futebol. Vamos lá no chat bater um papo com a galera aí, Emerson. Vamos sim, o Rafael Alves mandou aqui, ó, capa da live já me emocionou, viva o Pequeno Príncipe. O Alex SS diz assim, Emerson, pergunta ao Giovanni, quantos pênaltis ele perdeu na carreira, rapaz? Ele era muito bom batendo pênalti. Boa pergunta. E vou te falar quem foi. Porque ele foi treinador de goleiro do Caxima. Olaria. Ele foi goleiro do Olaria e depois foi ser treinador de goleiro do Caxima. Toda vez ele falava isso. Eu fui o único que defendi o pênalti do Giovanni. Qual o nome dele? Ica. Ele jogava. E depois foi pro Botafogo depois. Grande Ica. Ica eu não bati mal, não. Você que foi muito bem, tá? Fica tranquilo. Agora, Giovanni bateu, não. Bati do jeito que eu bati. Só que você foi melhor, eu cara. acho que até no cartão dele tinha o único que pegou pênalti do Giovanni. O Vitor Hugo tá dizendo que live, meu sonho era conhecer esses dois. O Ronaldo Garrido também tá por aqui. O Júnior Boaventura, o Guaraci, o Eduardo Alves. Ô, Giovanni, eu queria que você contasse a história da cobrança de falta, que acho que era o Cássio que ia bater. Você, não, deixa. Era quem ia bater? Era o Lira? Lira. É isso mesmo. Você, não, deixa que eu bato. Pô, eu que bati, volta o Lira, não vou bater. Não, quem bater sou eu. Quem vai bater sou eu. Não, aí o Lira falou assim, Giovanni, se você encostar o pé na bola, eu vou te meter o cacete dentro do vestiário. Aí você falou assim, não vai não, que eu vou fazer o gol. Aí o Lira concentrava assim, e falava, bem baixinho, eu vou bater. Lira, Giovanni, você tá me desconcentrando. Mas eu que vou bater. O juiz apitou, o Giovanni foi lá e pum, fez o gol. Foi na gaveta, cara. Aí o Lira foi abraçar ele e falou, Giovanni, se você perde esse gol, ia te meter. Era muito engraçado. Imagina, cara, isso em São Januário. Igual duas crianças. Eu vou bater. Outro dia eu vi esse gol, um golaço de falta, foi na gaveta, foi de longe, foi na gaveta. Foi contra quem? Nem lembro. Eu vou lembrar o adversário, mas eu lembro que eu vi esse gol. Foi. É um time pequeno. Eu fiquei volta redonda, talvez? Eu fiquei com medo do Lira, ele era forte pra caramba, novinho. Lira, grande abraço ao Lira, lateral esquerdo dos bons, cara. Tá faltando uma live com ele aqui. O Lira é muito bom, cara. O Lira é muito bom. O Vasco sempre foi um jogador, foi um time que criava jogador, lembra? O Roberto saiu e todos os carros vinham.
Vink. É isso aí. É isso aí. Pô, lembrou de outro, né? Pimentel, depois... depois Pimentel. Pimentel, uma correria danada. Você falou antes do Pimentel... Cláudio Gomes, não é isso? Cláudio Gomes, que infelizmente se machucou. Jorge Rauli também. Virou um grande zagueiro também. O Jorge Rauli chegou bem, mas depois não manteve. Marco Aurélio Ayup. O Ayup não teve muita chance. Jogou com você, ele. Milton Mendes. Milton Mendes jogou com você. Quem? O Milton Mendes. Milton Mendes. Lateral direito. O Milton foi treinador do Vasco. O Milton enxergava bem, cara. Uma vez ele era galo cego. Galo cego. Pô, a gente tava... Lembra o coletivo que a gente tava fazendo? Ele jogou a bola pra menino que tava correndo na... O cara disparou na velocidade fazendo atletismo. Ele lançou pro cara. Aí a bola saiu picando assim na pista de carvão. Aí a gente, tá maluco? A gente, no time de baixo, queria ganhar do time titular de qualquer jeito. Tá maluco? Ele falou, o cara pediu lá. Falou, é o cara do atletismo, rapaz. Mas é verdade, os caras estão rindo, mas é verdade, tá? Não é pra brincadeira, não, cara. Não, mas engraçado é que depois do Pimentel, o Vasco suou pra conseguir lateral direito. Não, veio o Zé Maria. Zé Maria. A gente ganha a Libertadores da América com o Wagner de lateral direito. Sim. O Wagner é campeão brasileiro. Mas o Wagner não jogava, né? Ele brincava de lateral direito. Não, mas pra você ter uma ideia que tá um cara que... Eu sempre admirei, cara, esse cara. Wagner? O Wagner. Grande jogador. Jogava de tudo. Jogava de meio, jogava de lateral direito, jogava de lateral esquerdo, jogava de volante, jogava de... Não tem mais esse tipo de jogador, não tem? E você sabe que ele nos deu uma entrevista aqui, ainda durante a pandemia, junto com o Roberto Dinamite. O Roberto tava com a gente no ar. E ele, se emocionou, cara. Antes que eu me esqueça, vamos mandar um abraço pro Roberto. Claro. Dinamite, você é o maior ídolo nosso. Você teve com ele agora, né? Tive com ele hoje. O Roberto, além de ser o maior ídolo, além de o Roberto ser ídolo, é um maior amigo, é um grande amigo. Roberto, Deus está contigo, meu irmão, vai dar tudo certo, hein? Não tenho dúvida, já deu certo. Roberto, e antes de chegar aqui... Você tem que fazer uma visita pra ele. Giovanni falou que você não chegava atrasado não, hein? Nem um pouco. Falou pro Bismarck. Fui eu, né? E ele imitando o Roberto David, tocava nas quadrilhas. Esse cara imitando o Tita, era a coisa mais linda. Mas me entrega aqui, o Bismarck era na época, lá nós novinhos, né? Bismarck era aquele santinho, quietinho, né? Aquele cara... Não era não, Giovanni? Era um... Não falei nada. Sim. Não, mas pelo que você tá falando... Olha. Isso era um sacana, né? Eles ficavam o tempo todo... Deus me perdoa, sim, lógico que é. O Bismarck, a gente tava com o Tita, eu teve um lance com o Zico, o Zico e Tita tava no Flamengo, eu conto essa história, o Tita morria de erro, o Tita pensa que a gente sabe da história toda. Aí o Vladimir, o lateral esquerdo do Corinthians, o Tita chegava juntinho, você lembra? O Tita maldoso jogando. Tita, você descava mesmo, de bobear, seu tornozelo ia pro espaço. Aí acabou o intervalo do jogo e o Tita toda hora no Vladimir, ele pegava e tum. Aí o Tita falando, todo mundo sabe dessa história. Aí indo pro vestiário, aí o Zico falou, Tita, para de bater no Vladimir que ele é gente boa. Ele batia no cara, toda hora ele ia. Então, Tita, pô, que jogadorzaço, né, cara? Tita jogava demais. Grande do Vasco. Grande. Tita jogava demais. Eu tenho uma história pra contar do Giovanni. Opa, então conta. A gente foi jogar em... Entrega ele também. A gente foi jogar lá em Minas, pela Copa do Brasil. Nós tínhamos... eu acho que era quartas de final. E... eu acho que 2 dias antes de nós viajarmos, o Eurico fez uma reunião com todo mundo e falou, vou proibir a imprensa de entrar em São Januário, porque estão pegando muito pesado com o time, não sei o quê. Aí o Giovanni foi o único que falou, isso mesmo, Eurico, não deixa ninguém entrar não. Aí a gente viajou, o Eurico foi dar uma entrevista dizendo que não ia deixar a imprensa mais entrar em São Januário. Aí falou, e até teve um jogador que também concordou comigo. Ele começou a pegar a lista de quem poderia ser que tinha concordado com ele. A gente está almoçando lá em Minas. Entra o Giovanni falando alto, falando que só tinha traíra naquele time. Aí a gente ficou, todo mundo assim, eu era o capitão do time, eu falei, Giovanni, mas o que houve? Ele falou, falei com minha mulher agora e a imprensa toda tá metendo o pau em mim.
Porque descobriu que fui eu que falei pro Eurico que era isso mesmo, que tinha que fazer isso mesmo. Vocês são tudo traíra. Eu falei, Giovanni, eu tenho certeza que não foi ninguém daqui, dos jogadores que falou alguma coisa. O próprio Eurico falou, teve um jogador que também concordou comigo. É porque o Flávio Dias trabalhava na imprensa e foi, entregou a gente. Boa, Giovanni, cara, teve que voltar pro Rio, reunir a imprensa, pedir desculpa. Aí os caras, tudo bem, Giovanni. Aliás, você... Porque eu já tive um problema com a imprensa... Na época da seleção. Em 85, a gente jogando e só tomando sacode. Era o Evaristo o treinador. Aí, o Casagrande, Oscar, Vladimir, Reinaldo, Mário Sérgio, a nossa seleção brasileira. Aí eles estavam falando que o jogador estava com mulher. A gente era, nem casado a gente era. Eu, Bebeto, Jandir, tudo solteiro. Aí tava conversando que os caras estavam saindo à noite com mulher e tudo. Aí fizeram uma reunião greve contra a imprensa, né? Poxa... Era tudo que a gente queria. Aí, os caras estavam metendo a lenha na gente, cara. Metendo a lenha. Mas Bismarck... Aí me botaram como cabeça, eu com 17 para 18 anos, Bismarck. Mas a história que o Bismarck conta aqui é que quando ele subiu lá, que o Lopes deu a piscadinha, você foi pro lugar de quem? Fui pro lugar do Giovanni. Por quê? Por quê? Porque o Lopes, no amistoso lá em Vassouras... Giovanni era encrenqueiro da porra. Lá em Vassouras falou pro Giovanni, aos 40 minutos do segundo tempo. Giovanni entra e falou, eu? Não entro não. Se você não entrar, você vai voltar pro Rio. Ah, então me dá a passagem que eu já tô voltando pro Rio. Meu Giovanni. Isso, rapaz, o que tinha de bola, tinha uma personalidade forte pra cacimba. Eu lembro do Lira, em Belo Horizonte, o Eurico nunca quis discutir bicho na véspera de jogo, era a Copa do Brasil. Até perdemos lá e empatamos e classificou o Cruzeiro. Perdemos Paulo Roberto. Aqui. Tô falando, o negócio os caras têm informação. Eu tava com o tornozelo inchado, qualquer pancadinha, cara, ia inchar mais. Paulo Roberto descobriu, a primeira bola que pegava ele, tornozelo e bola. E eu já não dava mais pra jogar. E fiquei mancando, mas eu saí, lógico. Aí tava na reunião, antes do jogo. Eurico falou assim, não discuta o bicho antes do jogo. Aí foi alguém chamar lá, aí chamou o Eurico, eu vou lá, aí, mas espera, ele comendo a marra do cara, o Eurico era marrento, né? Eu vou lá, mas espera. Aí ele saiu, nós estávamos lá no quarto, ele entrou. Quando ele entrou na porta, o Lira era o primeiro. Lira novinho, né? O Eurico, pronto, o que foi? Não, seu Eurico, Lira, não, seu Eurico, a gente quer saber... Quanto vai ser o bicho pro jogo, tá? Pra você nada. Outro, acabou a reunião. Tu lembra disso, né? Nunca mais teve reunião, cara. Vocês tiveram que conviver com isso, hein? Olha... Os caras contam a história que os jogadores se reuniam e falavam, não, pô, você tá jogando muito, tem que pedir aumento de tanto. Aí o Eurico chamava os caras. Chegava na frente do Eurico assim, o Eurico falava, você vai ganhar isso aqui. Eu falei, tá bom. Ninguém discutia com ele. Vai discutir com o homem? Não tem jeito. Aí todo mundo voltava, palavra todo mundo que ia, voltava cabisbaixo, né? Aí falou, mas você pediu, nem deu tempo. Vocês sentiam isso na época de vocês? Giovanni, que foi protagonista naquele lance lá do Wright, enfim, falava-se muito do Wright. Vocês sentiam assim que tinha... No caso do Vasco, sempre tinha um pouquinho de má vontade, sempre tinha puxa para um lado que para o outro. Como é que vocês conviviam com a arbitragem na época de vocês? Bismarck, você lembra que o cara falava assim para mim, poxa, aquele menino é bom, mas porque ele tem pai. O Vasco era forte porque tinha diretores fortes, e ninguém passava para trás. Se você não tiver uma banca de diretores que são pesados, veja bem, não quer que mete a mão pro Vasco, mas que os caras sejam realistas, não tiver pulso, os caras deitam e rolam, e não pode. Se não tiver, não se ganha futebol só dentro de campo. Tem que ver na arbitragem, tem que ver no dia a dia, até na tabela você vai, eu tô prejudicando aqui. Rapaz, eu tenho uma história engraçada do Eurico, o Jair Pereira um dia vai te contar isso. O Jair Pereira tava no Flamengo, o Eurico viajou, parece. Aí eles estavam disputando a tabela do Campeonato Brasileiro. Os caras estavam falando isso, eu falei, pô, é verdade mesmo isso? O Jair falou, é verdade, o Jair Pereira sabe dessa história. Aí discutiram a tabela e tal. Aí o Jair Pereira parece que falou assim, vem cá,
O Eurico tá por aí? Não, o Eurico tá viajando. Ele já sabe disso, dessa tabela aí? Aí o cara falou assim, não, então fica tranquilo, quando ele voltar vai mudar tudo. Não, e se você parar pra analisar essa questão da tabela, a gente acabou de falar da informação aqui em relação ao jogo do Guarani. Dos 5 jogos, o Vasco faz 4 fora. E detalhe, o Vasco nesse segundo turno pega Sport fora, Grêmio fora, Cruzeiro fora e o Bahia fora, ou seja... O Sport é concorrente. Todos eles estão ali. O Sport teve um gol anulado do Guarani, foi inacreditável também. Inacreditável. O cara do Guarani recebe a bola, o juiz dá uma falta lá atrás de novo. Aliás, tem até um rapaz que pergunta uma situação aqui que eu queria muito realmente entender. O Le Ravi pergunta por que o juiz não é penalizado. Já perceberam isso? Não tem porque... Não tem penalização. Ontem, parece que o Nenê foi expulso porque falou um palavrão, né? Que todo mundo fala. Que não xingou o árbitro. Depois, que não xingou. Depois eu vi que o Nenê começou a falar com o árbitro não foi educado. Ele falou, sai daqui, sai daqui. Quer dizer, o cara não tratou o Nenê tão bem, mas, então pelo menos respeito. Dá licença que eu não quero falar sobre isso. É diferente que fala, sai daqui, parece que tá com nojo do cara, tá expulsando o cara. Mas tem uma coisa, Giovanni, na boa, você era um cara esquentado dentro de campo, menos que o... Não, o Bismarck é mais. Um pouco menos, não entanto. Mas um pouco menos, ele é mais. Mas sabe o que acontece? Eu acho também um pouco de hipocrisia, sabe? Ontem eu ontem tentei me segurar pra não criticar o Nenê, mas eu entendo também, cara. Porque é difícil você jogar. O juiz picotou o jogo. O Giovanni tava lá. Por isso o cara picotou o jogo todo, velho. Por isso que o jogo foi bom pra Chapecoense. Porra, claro! Isso. Pegou, parou. O tempo todo. E 1 minuto antes da expulsão, há um contra-ataque a favor do Vasco. E o Nenê derrubado pelo Vitor Ramos, pelo zagueiro. Que já tinha amarelo. Nitidamente, tudo bem que o Nenê faz aquele cinema, ele se joga... E ao contrário, ele não expulsaria? E aí, porra, o Nenê fica pé da vida. Não dá também pra gente cobrar do jogador consciência plena o tempo todo. A gente fala, não, mas com a experiência que ele tem... Não, peraí, cara, para com isso. Não dá também pra gente cobrar, não. Ele tem que ter sempre fleuma, educação. Não dá, né, bicho? Não tem como, né? Em nenhum momento xinga ele pra agredir a pessoa. Não, mas ele não fala. Mas esse sai daqui não pode, ele tem que ser mais educado. Óbvio que o Nenê deve ter dito, porra, é a minha primeira, cacete. Exatamente, foi isso. Mas isso todo mundo fala, cara. Tem que falar diferente. Senhor, foi a minha primeira. Poxa, senhor. Obséquio, com licença. Sabe, é um negócio assim tão... O juiz, quando pica muito o jogo, ele vai irritando. E muito. Aí chega uma hora que o cara não aguenta. Não dá pra você segurar, né? Vocês tinham um problema assim com um árbitro chato na época de vocês? Porque tinha uns bala também que apitavam, não tinha? A gente tinha capitão bom, não tinha esse problema com a gente, não. A gente sabe jogar bola. O capitão já resolvia pra gente, né, episódio? O nosso capitão maior, o nosso ídolo maior, né? Ter um bom capitão também tinha, como o Giovanni falou, tinha uma retaguarda do Eurico. Que era fortíssimo. Outro pedentel, né? Veja, os caras ficam falando, Eurico só briga pelo Vasco. Não, ele tá certo brigar pelo Vasco. Mas ele era justo, ele queria que fosse justiça, fosse pros dois. Então, quando você começava a errar só por um lado, meu amigo, não vai não. Aqui, eu lembro que ele foi o último que ele foi campeão carioca, ele falou assim, voltei. Eu achei interessante. Acabou a brincadeira, ele ganhou o campeonato. Isso eu acho que é uma coisa que o Vasco realmente perdeu muito e precisa ter. Não é ser agressivo, Flávio, mas é lutar pelos direitos. Não, tem que estar presente. Como foi o caso de ontem. Eu duvido se ele tivesse ontem ali, aquele pênalti não ia ser marcado, não teria dúvida. O VAR ia voltar atrás e ia marcar o pênalti. Isso aí, uma curiosidade que eu tenho é que, assim, eu não sei quem é que foi lá do Vasco te ver no Espírito Santo para poder ir lá te contratar. Quem foi o cara que te indicou pro Vasco? Quem foi o culpado? Na verdade, Bismarck, teve algumas pessoas que falam que foi o seu Nelson Teixeira, né? O Nelson que tem participação especial. Trouxe praticamente 99,9% dos jogadores que vieram do Espírito Santo. Tem, mas eu... Carlos Germano, França... Carlos Germano é de Campinho. Então, o que aconteceu, Bismarck? Eu já tinha participado de seleções, o torneio de Cannes, que eu participei como jogador desportivo. Sim. O primeiro Mundial de Júnior era da desportiva, era Josimar, Leomi, Júlio César, o zagueiro, Mauro Galvão, então esses caras jogaram. Então isso facilitou, né? Então o pessoal foram me ver jogar, inclusive um jogo que o primeiro que eles foram me ver jogar,
Eu, como sou disciplinado, fui expulso, né? Porque o cara me deu um soco, eu dei outro. Eu tinha 16 anos, pô. O cara, eu querendo achar que ia dar um de poder. Tá querendo fazer gracinha. Aí foi no meu rosto e tu, eu, pum! Expulso. Os caras do Flamengo foram me ver, ainda bem, né? Foram me vendo. Foi mesmo? Aí o repórter falou assim, o Rui Monte, que trabalhava, ele falou assim, vou lembrar o nome direito do Flamengo, falou assim, ô Rui, me chamou pra ver um jogador desse nível aí, lá no Flamengo tem uns 50, aí eu vim pro Vasco, fez um gol num filhol. Por cima. Por cima. Então, mas o Nelson Teixeira tem uma participação especial. Eu participava de algumas seleções de base, e isso me ajudou a Quem não sabe, o Nelson Teixeira foi o maior observador. Descobridor de jogadores do Espírito Santo. Pro Vasco do Espírito Santo. Ele era de São Mateus, faleceu, ó, vinha cada pedra preciosa. Verdade. O próprio Sávio não ficou no Vasco, foi pro Flamengo, porque na concentração do Vasco não tinha mais vaga. Aí o Sávio foi pro Flamengo. Infelizmente, né? Mas perdemos. Ô Giovanni, deixa eu te falar, tem uma outra pergunta aqui, que é uma curiosidade, eu tenho que perguntar, cara, não pode passar. O que houve naquele dia lá que você brigou com o Edinho, cara? Que até hoje eu lembro, o torcedor pensa assim, o Giovanni, pô, mas ele socou o Edinho no chão, ele dá uma porrada. O que houve ali? Rebentou meu dente, Bismarck. Nunca perguntei isso a você. O que houve ali? Como é que foi o lance? Grêmio que dá uma cotovelada no Bismarck. Ele dá o canto pra eu ir, quando eu vou, ele... O Bismarck vai voltar, ele solta ele. Como fala o Ricardo Rocha, eu solto o freio da Paraíba. O freio da Paraíba. Mas o que houve ali? Ele deu uma cotovelada e rebentou 2 dentes na raiz. Isso em 1987. Aí vocês caíram no chão? Não, nunca, não. Isso foi um lance normal. Aí eu fiz assim no braço dele e falei, pô, vou te pegar, cara. Você não pode fazer isso, maldade. É o que você fez. Não, foi 87 não, foi antes. Foi 88, não, 87. Não, esse lance que o Wright... Não, esse lance que você dá... Ó, o Edinho foi 87, o Wright que foi 82. Aí o Zé Carlos vem, pô, eu conheci o Zé Carlos, a gente jogava na seleção junto. O Zé Carlos sai daí que esse cara é picareta, eu vou chegar nele. Aí acabou o primeiro tempo, aí o Dani Menezes, que era da rádio. Deni Menezes, né? Ele veio me entrevistar e falou assim, não, olha o que o Edinho fez no meu dente. Vou pegar esse cara. Eu falei, dentro. Eu logo, o pessoal começaram comigo, eu voltei pro jogo. Tinha esquecido, cara. Imediatamente um lance que eu toquei pro Luiz Carlos e passei para receber. O Zico fez falta no Luiz Carlos, eu saí. Quando eu tô chegando perto dele, tava preparado, mas ele deu outra, pegou no peito, uma pancada. O Edinho jogava pra caramba, não precisava fazer isso. Deu, acertou no peito. Eu consegui puxar de lado, ele caiu já com a mão no rosto. Eu tenho essa foto lá. Eu peguei por baixo grama, terra com tudo, foi numa lá, deu um soco nele, arrebentou uma lá dele. Só que ninguém viu. Aí o cara da Paulo César da Manchete viu e falou pro Júlio, pro Bandeirinha, eles me contaram. Mas eu não fiz isso. O cara da TV falou. Eu falei, era da TV Manchete na época. Então, violão, eu dei porque eu não aguentava mais, cara. Eu nunca fui um jogador violento. Eu apanhava mais do que batia. Você era chato, mas não era violento. Mas nunca batia nos caras. Mas agora uma coisa, Flávio, posso dizer como o Bismarck também é. A gente não pipocava, não. Não, com certeza. Pra cima. Com certeza, cara. Você não era frouxo. Não, tem os jogadores que nós jogamos ensinavam a gente a não ser frouxo. É isso aí. É isso aí. E ainda em relação ao Edinho, quem conta uma história dele sobre ele é o De Aranha. E na final de 76 do Carioca, que logo no comecinho do jogo, o Edinho dá uma porrada no joelho dele, tira ele do jogo, ele era artilheiro do Vasco na época, nesse ganho de 1-0 gol do Doval. Tudo isso não era necessário, o Edinho jogava... Demais! Edinho é um jogador de 2 Copas do Mundo, gente. 3! Ele estava incluído entre os melhores zagueiros do mundo. Ele foi a 7-8, 8-2 e 8-6, cara. Isso aí que deixa a gente triste, pô. Então não teve nada. Aquilo ali que passou, depois eu... Outro também que era meio maldoso era o Fernando, zagueiro, né? Não, o Fernando jogava. Ele chegava junto, mas foi na bola. Mas ele dá uma pancada no Bebeto, tem uma história do Bebeto. Assim que eu subi profissional, a gente queria aparecer, né? Então, o que você tinha pra aparecer era no coletivo. Cara, eu lembro assim que eu saía driblando assim, ele vinha e dava no meio. Aí falava, quer fazer graça? Eu falei, pô, se eu não fizer aqui, eu vou fazer aonde? Tinha coletivo, né, hoje não tem mais coletivo. Porra, a gente ficava esperando o coletivo, cara, pra poder aparecer pro treinador. Ele vinha e dava no meio. Aí eu ia de novo, e vinha e dava no meio. O Bebeto conta a história... O Fernando era o cara que ia pra concentração só com uma escova. Lembra disso? E a barba cheia de pelo coberto. O Bebeto conta a história que ele, pelo Flamengo... Que lixo que ele era! Contra o Santos, que ele dá um soco na boca do Bebeto. O Bebeto tava com aquele aparelho.
Quebrou os dentes do Agora a pergunta que não quer calar. Quem foi melhor, Giovani ou Juninho Pernambucano? Pula. Posições diferentes. Veja, Bismarck, o que eu vou responder pra você? Quem foi melhor? Você vai ficar sempre. Uma coisa eu poderia garantir pra você. Se eu não fosse titular, eu ia vender a minha posição muito cara. Ficar cara. Ontem ia ficar caro, porque aí ia ter que jogar pra caramba pra jogar. Então eu posso dizer com a maior certeza que eu joguei mais que ele. Explico por quê. Os caras estão me ouvindo aí. Mais tempo, né? Deixa eu ver. Se você olhar, eu joguei mais do que ele. Por quê? Eu tenho 457 partidas pelo Vasco. Ele deve ter 300, então eu joguei mais. Acabou. Não é isso? Não tem discussão. Mas são jogadores. Vocês eram diferentes jogando, né? Parece que fizeram uma seleção no Vasco todo tempo. Botaram eu, Juninho e tal de Danilo, né? Danilo. Tal de Danilo que eu falo porque ele jogava pra caramba. Volante. Quando eu vi aquilo, pô, eu falei... Eu vi uma vez no SBN, né, eles falando da seleção, e teve um cara que me elogiou bastante. Flávio, eu tô começando a ser convencido. O Roberto fala isso mesmo. Começando a ser convencido, eu acho que eu joguei mesmo, cara. Jogou. Sabe por quê? Meu pé tava na calçada da fama, fui lá no Maracanã. Aliás, a última entrevista que você deu a gente aqui, tinham sumido com o teu... mas vai voltar. Acharam? Não acharam, é porque... Você se lembra que você pediu pra gente correr atrás? Não corremos atrás disso. Não, mas a menina me falou... Eles ficou num quarto lá. Mudou, e algumas foram perdidas, mas estão lá ainda. Bem escondidas, é difícil de achar. Então ela me deu a certeza. Eu falei, gente, vocês botaram meu pé na calçada da fama, eu tava até com problema de saúde. Roberto era deputado, foi comigo lá. Eu botei ali, o cara falou, fala alguma coisa. Assim, verdadeiramente, jogador de futebol, pé na calçada da fama do Maracanã. Ela falou comigo, Giovani, depois das eleições, vocês não pé vai ficar. Cara, pé na calçada da fama do Maracanã. Honra pra qualquer jogador, já pensou? Meu pé tá... E hoje eu fui assinar uma camisa que é nossa, na época que eu estava lá no Maracanã. Então, é uma coisa que acontece, é a obra. Aí o cara me perguntou sobre o Maracanã. Gastaram um caminhão de dinheiro, tá tudo certo. Aí o cara falou assim, mas e aí, o que você achou? Fala no microfone. Mas o que você acha? Ficou bonito pra caramba, né? Porque o Maracanã antigamente tinha aqueles pontos cegos que você não conseguia ver. Sim. Hoje o Maracanã, eu fui outras vezes... O Maracanã é lindo, cara. Diminuiu o público, diminuiu. Mas todo mundo vê o jogo de onde que senta. Então tá lindo demais o Maracanã. Quem não jogar ali naquele gramado aí, a bola bater na canela... Eu sou mais saudosista. Eu acho que o Maracanã de 150 mil pagantes era... Eu joguei no Maracanã, Bismarck. Eu tenho um jornal dos esportes, o Rosinha, que eles falavam. Eu tenho um jornal lá em casa, tá escrito 152 mil pagantes. Aí eu te falo, tinha mais, sabe por quê? Só da minha família tinha uns 15 que entravam sem pagar. O Bismarck tinha uns 50 que entravam sem pagar. Trazia de São Gonçalo. Só tinha um monte também. Então eu acho que... Bismarck, o saudosismo tudo certo, mas o negócio ficou bonito, cara. O Maracanã é lindo. Mas vem cá, mas afinal, os pés estão lá ou vão estar? Ele fez hoje, não fez? Não fiz. Eu vou fazer, depois das eleições... Eu vou voltar lá para botar o pé, que agora é uma massa que você bota o pé, eles vão botar tudo. Boa. Já tem alguns porque se você for no Maracanã visitar o Maracanã, tem um pé de alguns jogadores, mas era cimento, aquela que botava o pé no cimento. Isso. Hoje é outro produto que quebrava, quebrava. Então, aqueles ali, tem uns que faleceram, eles deixaram lá, continuaram. Mas já me falaram, eu... Quando botar, espero que deixe ainda inteiraço. Eu vou falar a mesma coisa. Verdadeiramente eu fui jogador de futebol. Pô, Flávio, eu saí lá do município chamado Município de Cariacica, onde tem os estádios hoje. Aí saí de lá, vim pro Rio, jogar no Vasco, com um grande time do Vasco. Jogar com Bismarck. Ó, você tá criando um monstro. Tá criando um monstro. Jogando com o Bismarck e tal. E, rapaz, e botar o pé na calçada da fama do Maracanã, Deus é generoso demais comigo. Você chegou em 81. 82. Na verdade, eu vim em 81. Como eu tinha jogado o Capixaba, eu não podia jogar, só vim em 82. Então, é honra. Isso é uma coisa que... Você acha que se você tivesse jogado a final de CEU Olímpica, o Brasil tinha muita chance de ganhar, né? Aquele jogo, você tomou o terceiro cartão. Contra a Alemanha, aí fiquei fora contra a Rússia. Todos os jogadores que jogaram comigo, eu posso dizer pra você que eu tava numa fase muito boa. Era até capitão do time, né?
Eu nunca liguei pra isso, mas botou o capitão Carlos Alberto Silva. A gente lembra você jogando em 83 no México. Sim. México, né? Fez o gol do título. Fez o gol do título. Então, Bismarck, eu acho que poderia ter ganho. Nós jogamos com a Rússia, que era um timaço também. Eu não joguei, jogou outros jogadores. Pelo fato do time estar certinho, talvez a gente ganharia a Olimpíada. O Bebeto fala isso, Jorginho, vários jogadores. A turma toda fala sobre isso, mas não foi para, não deu para ser, não foi, né? Não sei se você vai lembrar que vocês estavam lá em Teresópolis e nós fomos fazer um amistoso contra a seleção que estava indo ainda pro pré-olímpico. Eu não sei se o Giovanni estava. E teve um jogo treino do juvenil do Vasco com a seleção deles, Jorginho, Ricardo Rocha, ele. Ricardo Gomes, não? Ricardo Gomes. Aí nós perdemos 3-2 esse jogo. Mas o sufoco que a gente deu a seleção pré-olímpica. Pergunta pro Ricardo Rocha depois. É uma correria. Chiba, Sorato, eu, William, França. Nossa, mãe. Nossa, a Yupi, cara, a gente aprontou uma correria. Que os caras começaram a dar de mão na gente. Olha o nível dos jogadores. Eles falam assim, ô moleque, quer me humilhar? Nós fizemos 2-0 com 15 minutos. Carlos Alberto Silva é o treinador. Eu não tava não, Bizarro. Você não tava, né? Foi depois que eu fui pra Olimpíada. Carlos Alberto Silva, rapaz. Que bom, né, Giovanni? Que bom que você não tava, né, Giovanni? Ainda bem que eu não tava. Eu errei errado em cima de você. Foi uma correria. Nós fizemos 2-0, mas é pra fazer uns 4. O Ricardo Rocha querendo pegar o time de qualquer jeito. Não dá nem tempo. O time era muito folgado. Deixa eu fazer uma pergunta pro Giovanni. Giovanni, eu lembro que meu pai, que era apaixonado por você, e ele gostava também muito do Maradona, ele fazia sempre a comparação, assim. Giovanni era o Maradona brasileiro, assim. Essa comparação, assim, na época, acabou atrapalhando ou te ajudando? Só me atrapalhou, queria me comparar com o Maradona. Não, eu tinha uma comparação pela altura. Inclusive, eu sou mais alto que a Maradona, quase 2 metros. Maradona tem 1 metro. Maradona tinha 1,62 m. Eu tenho 1,69 m. Agora eu descobri que eu tô com 1,69 m só, porque o meio já foi. Então, era a comparação que a gente tinha. O estilo de jogo, né? Baixinho, troncudo, chato pra caramba, reclamava com todo habilidoso. Pô, Maradona... O Flávio, lá na Itália, eu joguei na Itália. O Vasco, quando foi campeão em 89, eu tava na Itália. Vocês iam jogar num sábado aqui, a final contra o São Paulo lá. Aí eu tava em Bolonha, eu tava em Nápoles pra jogar a final. Pra jogar o campeonato italiano contra o Napoli. Aí o cara da rádio, o Globo, me ligou. Giovanni, tudo bem? Nós estamos aqui no Morumbi, o jogo do Vasco e tal, pouco legal o Vasco na final e tal. Você tá onde, Giovanni? Eu falei, eu tô aqui em Nápoles, porque amanhã tem um jogo mole, fácil, careca, alemão, Maradona. Aí, pô, ainda perdemos até de pouco. No Maradona tem uma música lá na Itália, a música que não foi feito, já era pronta e botaram pra ele. Como tu não há nem suno, tu és o único. O cara fazer uma homenagem pra um cara desse. Na verdade, Maradona, todo mundo fala, pô, mas tem uns que são recalcados, falam assim, pô, mas ele usava droga? Eu falei, gente, me desculpe, vamos pegar droga e dar pra alguém pra fazer o que ele faz. Não era droga só não, é porque ele fazia. Maradona humilhava a bola. Eu acho que a bola era humilhada pelo Maradona. A bola era o Maradona. Eu vou te falar, ele não treinava um dia na semana. O Bismarck sabe disso. Chegava no domingo. Não, sabe por que eu tô fazendo isso? Pergunta porque assim, galera que tá no YouTube, tem lá assim, vários lances do Maradona com habilidade e tal. Cara, tem um melhores momentos do Giovanni no jogo contra o Flamengo, que é negócio de absurdo, assim. Não, lembra. O lance, deixa senão, de matada, de lançamento, se eu não falar, de drible. Eu esqueço, eu sou velho. O maior foi o que eu mostrei pro Roberto. Em 86 tem Vasco e Corinthians em São Januário. Aí qual é o teu lance mais bonito? Um lance que não foi gol contra o Januário do Oliveira. Se você entrar no YouTube, você vai ver Vasco e Corinthians em 86 em São Januário. Aí você vê o lance lá, que aquele lance quando eu vejo, o Januário de Oliveira narrando a coisa de... O lance mais bonito do jogo foi uma bola que eu peguei de fora da área, nem eu acreditei que eu acertei, mas de primeira, lá na trave, era o Carlos goleiro, entendeu? Então, quer dizer... Não, mas peraí, mas já que você falou, aquele gol que você faz em cima do Fidjol, aquilo ali você já imaginava porque ele jogava adiantado, ou aquilo ali foi improviso pleno? Assiste alguns lances do Mundial de Junho de 83, que eu fui campeão do mundo, vê se eu fiz um
gol contra a Tchecoslováquia, verdade. Só cobrindo o goleiro de perna esquerda. Lá em... Eu olhava sempre o goleiro. Aquilo foi sorte, mas eu sabia que... Não é que eu sabia. Eu falei, posso fazer. E o Fidjol, ele deu tanta falta de sorte dele que a bola, quando eu dominei a bola contra o Flamengo... O cara, ela quicou, o campo era ruim, sei lá, a gente sabe. Horroroso. Ela deu uma levantada, ela ajudou, só encostei na bola, a bola subiu. Não, mas tu tava meio de lado. Mas deu pra notar. Você viu que ele já tava meio adiantado. A gente sabia que o goleiro argentino, quando você ia chutar, ele se adiantava. Tipo assim, vou fechar o ângulo adiantando. Se você jogar por cima, é gol. E ele tomou depois gol contra o Brasil de Pelotas. Exato, também. Começou a tomar, os caras começaram a analisar e os caras estavam jogando tudo por cima. Mas era o melhor goleiro do mundo. Não, era um goleiraço. É o Pato, eu sempre falo, né, que eu vi 4 jogadores que eu joguei que eram fora de série, mas eu lembrei dele, porque ele também não treinava. Então acabei de ver o lance aqui, que o Giovanni citou. Virou... Bateu na trave, né? Tem um quinteto. Lindo. Roberto... Dinamite é o primeiro, o Orconcourt. Roberto, Romário, Bebeto, Edmundo e ele. Os 5 só o Edmundo treinava. Agora, a pancada. Isso aqui pra fazer físico. Pra fazer físico, tinha que procurar ele lá embaixo do banco, ele com o Santana. Era mesmo, Giovanni. Giovanni, se defenda, Giovanni. Agora bota um coletivo. Você não tava com a chuteira lá primeiro do campo. Mas você ou era um jogador de futebol ou era um corredor, né, Giovanni? Fala pra esse menino aí, pô. Ele jogava bola, né, cara? Os moleques que estão ouvindo a gente, por favor, não faz o que ele tá falando que eu fazia, não. Faz o que eu tô pedindo pra fazer. Sem treinamento você não vai jogar. Mas treinar físico, já pensou, você chegava com a preguiça danada, acordando cedo, treinar, correr ali 5 E o Lopes, quando corria atrás da gente, um treino alemão não, indiano, outro treino que ele dava na arquibancada, a gente subia a arquibancada, aquela... Você lembra com um saco de areia nas costas? Pô, meu joelho tá estourado até hoje. E coloquei o cronômetro dele. Pô, vai, Giovanni! Pô, e quando você subia na balança, tava 3 quilos acima do peso. Aí eu falei, Silveira, não bota só um. A Silveira falou, não. Silveira, bota um aí. Quando a gente subia na balança, aquela balança a gente botava a mão, ela baixava 3 quilos, né? Botava a mão, Silveira, tira a mão daí. Aí quando eu ia lá falar, a gente escondido, bota a mão, vai com a mão daí. Silveira era grande Silveira. Né? Aí o Lopes chegava lá, aí tá começando o treinamento, sentadinho, tava ele com a listinha. Seu Giovanni, quase 4 quilos acima. Pô, Lopes, eu vou perder, fica tranquilo. Mas quando você vai perder? Quando acabar o campeonato, aí não adianta. Cara, é que eu sempre falo isso. O Lopes, eu gosto do Lopes demais, da Dona Elza, da turma, da família dele. O Lopes foi o cara que mais pegou no meu pé, cara. O cara mais chato que eu trabalhei. Trabalhei com só chato também, né? Mas foi o cara que mais me ensinou. E essa gratidão tem aí. Legal. Porque ele era chato, mais chato. Eu falei na cara dele uma última vez que eu tive em São Januário, que ele tava Lazzaroni e Joel Santana. Eu falei, pô, Joel, você tá aí, Joel. No time de todos os tempos do Vasco, você não me botou, né, Joel? Mentira, ele tinha colocado. Falei, Lopes, você era o cara mais chato que eu já trabalhei. Mas você foi o cara que mais me ensinou. Obrigado, tá, Lopes? Ele ficou feliz. O Lopes é sensacional. Muito bacana. O Bismarck era apaixonado. O Lopes gostava do Bismarck. Não, o Lopes gostava de dar piscadinha pro Bismarck. Não lembra que ele tinha um tique nervoso assim? Tinha. O dia que ele mandou você embora, eu fui pro teu lugar. Eu tinha 16 anos. E eu cheguei em Vassouras e o pessoal já tinha jantado. Então eu sentei de frente pra comissão. E o Lopes tava olhando pra mim, só que eu não tava olhando pra mim. Ele ficava assim, Giovanni, ó. Aí eu comecei a piscar pra ele também. Achando que ele tava... Pintou o clima, né? Pintou o clima. Tipo, vamos lá, hein, garoto. Aí eu... Vamos? Ele que subiu com você, tu viu como é que é a visão que ele... Todos os jogadores, assim, o Lopes me subiu, vários outros, eu acho que Sorato. Hernani, Sorato. A maioria o Ira, toda a maioria dos jogadores que subiram no profissional foi tudo Lopes. O Lopes eu tava num treino. E botava pra jogar sem medo. Não, eu queria tanto que acontecesse isso hoje, que os caras estão preocupados. Verdade. O próprio Felipe e o Júnior. Foi. O Bill é bom. Mas o reserva é melhor. Ele falou isso. Falou. Sabia dessa história aí, tá vendo? O Bill era o titular. O Felipe era a reserva. Mas o Felipe não gostava de treinar.
Aí falou, vai no reserva que é melhor do que o titular. Aí, tá vendo? É incrível, é incrível. Ô Flávio, sei que tá acabando, mas é uma das coisas que eu mais falo. Eu pegaria esses grandes treinadores, Luxemburgo, Lopes, Joelson. Eles não vão aceitar, mas esses caras tinham que estar observando a base e ajudando o treinador da base, porque eles têm uma visão sensacional. A gente não pode perder esses caras. Daqui um dia eles partem para outro, a gente não vai aprender, porque esses jogadores que estão sendo preparados, com análise desses que eu falei aqui e vários outros, vai ajudar muito na gente uma base fortalecida e grandes craques, que a gente continua com o mesmo time. A gente continua com os mesmos jogadores que jogam 5 Copas. É verdade. Dá para admitir. Ótima ideia. O Brasil, que é o descobridor de craque, e um mesmo jogador joga 5 Copas. É o que eu te falei. Não, é verdade. Tá errado. Veja bem, quando você fala assim, pô, mas os caras são bons. Não tem problema, mas quando o cara é bom, é porque não tem outros futucando. O cara pode ser melhor. Entendeu? E isso seria excelente. Bismarck, eu acho que hoje foi um dia assim muito legal pra gente. Talvez parecido. A gente já recebeu muita gente bacana aqui, mas talvez só o dia que nós recebemos Roberto Dinamite, que aliás foi o primeiro dia que nós viemos, até em outro estúdio, mas Roberto e Giovani são 2 caras que, se a gente fala de Vasco, a gente tem que falar desses 2 caras. E o Giovani prontamente, mandei a mensagem, ele atendeu, respondeu, tô indo aí, quer carona? Não precisa, tô chegando. Se tivesse em Niterói, eu não ia não. Mas de qualquer maneira, eu queria que você fizesse as honras da casa com esse monstro, esse cara que ele diz, verdadeiramente eu fui um jogador de futebol. Sabe nada, inocente, né, Bismarck? Giovani, sem dúvida nenhuma, está entre os 10 maiores jogadores do Vasco de todos os tempos. Para mim foi um privilégio, um prazer poder jogar com ele, porque era muito acima da média. E como pessoa também, na época de jogador chato pra cacimba, mas um cara bacana com todo mundo, um cara que tanto falava com os jogadores mais velhos, com os mais novos da mesma forma, nunca falou de forma diferente com os mais jovens. Eu só tenho que agradecer e ficar registrado para sempre. Que eu joguei com ele, não que ele jogou comigo, eu joguei com o Giovani. Mas não quem joga, né, o mais velho? Você sem dúvida nenhuma que... Eu joguei com ele. Sem dúvida nenhuma que foi um dos maiores que eu vi jogar. Por que vocês são tão... Cara, eu olho você, eu vejo o Roberto, vocês são de uma humildade... assim, vocês, eu acho que vocês não têm noção do tamanho de vocês, Giovani. Assim, honestamente, vocês não têm noção do tamanho de vocês. A gente tem aqui na WRV o Rodrigo, que é o cabeça, que é um dos cabeças, é rubro-negro doente. Antes de você chegar, eu falei assim, daqui a pouco a gente tá recebendo aí o Giovani. Ele falou, Giovani do Vasco? Porra, cara, que honra que vai ser pra gente. E o cara é Flamengo, porra. Sabe? Então eu acho que vocês não são... Você não é o Giovani do Vasco. O Roberto não é o Roberto do Vasco. O Zico não é o Zico do Flamengo. São caras que são assim... do futebol. As outras torcidas também... Vocês são do futebol, cara. O futebol existe. Como você falou do Danilo Alvim, dos grandes jogadores da história do futebol nacional. Monstro, né? É isso, não é uma coisa assim, Ademir Marcos de Menezes, não é do Vasco. Sabe? Barbosa não é do Vasco. São caras que marcam a história do futebol. Daqui a 100 anos a gente não vai estar aqui, nossos filhos, nossos netos, pessoas dessa forma vão dizer assim, porra, cara, o Giovani jogou muito. Porque isso, graças a Deus, a tecnologia veio. Isso. Porque a gente não tem oportunidade de ver o Expresso da Vitória, por exemplo, o grande time do Vasco dos anos 40, dos anos 50, porque não tínhamos imagens, temos ainda. Hoje vocês ainda têm essa facilidade, né? Vocês têm a tecnologia que guarda os momentos históricos de vocês. E eu acho que vocês precisam primeiro ser reconhecido. Legal que o Maracanã novamente vai te dar essa oportunidade. Dá só uma ligada nessa mensagem que acabou de chegar aqui do Marcos Fonseca, ó. Vê se você consegue chegar. Giovani foi o melhor jogador que vi jogar. Me lembro de um Vasco e América que ele acertou a bola no saco no saco que o roupeiro guardava as bolas do jogo da grande área e o cara estava na boca do túnel. Ídolo eterno. Marcos Fonseca, tá te mandando eu lembro sim, cara. Ele lembrou de uma coisa que às vezes eu fico lembrando. Quando acabava o aquecimento, a gente com a bola ali, tinha um monte de bola ficava no campo, uma distância longe, né? Uhum. Aí o Valdir ficava com o saco parado lá do outro lado.
Bismarck, não é marra, não. Servia como treinamento pro jogo, porque eu tava ali no jogo, aí eu acertava o saco, ele no saco, ele só fazia assim o movimento. Entendeu? Quer dizer, uma coisa que eu lembro, aí servia para treinamento. Como servia para treinamento, o Paulo Roberto, quando entrava em campo, ele chutava a bola para cima a maior altura. Eu tenho que fazer isso. Eu ia, dominava a bola no pé e botava no chão. Nossa lembra? Senhora. O que acontece? Você dominava a bola, botava no pé. Umas batia na canela e é longe. Aquilo ali não ajudava, porque o cara fala assim, pô, como é que ele consegue fazer isso? Eu não gostava de treinar, eu não gostava de treinar física, mas com bola eu adorava, eu amava. Giovanni, a única coisa que a gente pode dizer a você, por nós e pelo futebol, muito obrigado por você ter vindo aqui, muito obrigado pelo que você fez e ainda vai fazer muito pela bola. Ô, Flávio, é Anderson, né? Emerson. Tô ficando até velho. Emerson e Bismarck. Bismarck, você vai estar no meu coração como um jogador maravilhoso, como uma pessoa incrível. E Deus só me deu até mais do que eu mereço. Joguei com você, você que jogou comigo, né, na verdade. Flávio, a gente já conhece há muito tempo. Mas não tô ficando velho também não, pô. Eu sei, Flávio, e ser jogador de futebol, eu sempre costumo dizer, eu nasci com as pernas tortas. E novinho, o pediatra falou assim, Dona Dirlene e seu Conrado, que eram meus pais, que não e falou assim, Dona Dirlene, eu conto isso. Boa lembrança, né? Meu amigo. Boa lembrança. Eu me emociono. E falaram, Dona Dirlene, quebrar as perninhas dele para botar no lugar da direita. É isso aí. Pelo respeito. Rio de Janeiro só me traz boas lembranças. Eu sou do Espírito Santo. Obrigado. Eu que agradeço. As lágrimas, desculpa, saiu. Que isso? A gente vai lá no fundo do baú. O cara que nasce com um problema. Tive outros problemas, como nosso grande amigo Roberto, que já vai sair dessa. Não tem... Amém. Fala assim, Deus merece tudo isso. Claro. Essa fera aqui, o jogo difícil, ele lá fazia o gol, ficava fácil. Aí ele ganhava o jogo. Então, obrigado. Mas quem é que dava bola pra ele? Quando foi Flamengo mesmo. Quem é que dava aquele gol maravilhoso? O Zinho me marcando o tempo todo. Jogaram uma bola para meu pé esquerdo. Aí eu lancei de perna esquerda e fez gol. Edinho ficou fazendo gol. Então, não adianta, cara. Você fala dele, mas ele dependia muito de você. Como todos os atacantes. Gripado, desculpa aí. Não, relaxa. Já saiu, a lágrima saiu, mas é aquela lágrima de coração. Eu sou um privilegiado natural, porque Deus sabe de todas as coisas. Bismarck, na simplicidade dele, eu procuro ser simples, sabe por quê? Todas as coisas que eu fiz na minha vida, com mais simplicidade, foi onde eu mais me valorizei como jogador. É isso aí. Eu comecei a me achar, eu errava tudo. Tão simples é bonito. Aí eu não consigo ser bonito. Simples é lindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela entrevista. Se falei alguma coisa que não agradou alguém, perdoa. Doido. Feliz eu estou nesse momento de estar com vocês aqui. Muito obrigado. Todo mundo adorou a entrevista. Muito obrigado ao craque Giovanni. Esse monstro que jogou muita bola, que saudade que eu tenho, Jesus Cristo. E eu diria para aqueles que não viram, quem viu, viu. Quem não viu... Vai no YouTube. Não, e vai ver o Andrei Santos. Tomara, cara, que surja, né, cara? A gente torce para novas gerações. Eu costumo dizer, Giovanni, que o Vasco não é mais nosso. E esse menino é humilde, ele vai longe. Vai, com certeza. O Vasco não é mais nosso. O Vasco é dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, daqueles que estão, e a gente precisa voltar com o Vasco de vocês. E vamos bater palma pro Guinaldo, que ele tá merecendo. Boa, Guinaldo. Ele o André. Ô, Giovanni, tem até uma pergunta aqui rapidinho do Leonardo Dias. Como foi jogar com o Romário? Eu sou mais velho, né? Ele que jogou com você, né? Não. Jogar com o Romário era botar a bola na frente e receber o bicho. Era só isso. Na seleção, no Vasco. Nós tivemos, realmente a gente tem uma amizade muito grande. Se vê pouco, lógico, eu tô lá no Espírito Santo. Poxa, eu joguei com só jogador fera, cara. Imagina, né, cara? Você tá falando de Dinamite, Bismarck. Eu peguei o Edmundo começando fera. Bebeto. Bebeto eu já conheço desde ele era do Vitória da Bahia, eu era da Desportiva. Tive com ele essa semana também.
Não, Bebetinho, né? Não é Bebeto, não. Os espanhóis gritam, falam que é Bibito. Mauricinho, grande Mauricinho. Mauricinho tá história, Mauricinho. É ruim pra fazer um golzinho, né? Como perdia gol? Fala aí, Nossa senhora, ele tinha 20 chances, fazia um. Mas o passe ele dava bem. Ele fazia o gol e a torcida do Vasco. Glória, aleluia. Mauricinho fez o gol. Ele ficava doido. Foi legal. Obrigado, Flávio. Obrigado, gente. Obrigado a você. Pessoas que a gente gosta. Roberto, mais uma vez, hein? Não aceito mais nada. Eu só aceito que você ainda vai jogar um futebol. Eu não posso, mas eu posso ver um futebol. Você e Bismarck. Com certeza. Bismarck A Bismarck mas Bismarck não quer jogar mais bola, disse que não joga mais futebol, que não quer mais saber disso, enfim. Sabe por que ele não joga? Porque eu fui alguns jogadores que ele vê aí, ele fala assim, melhor não jogar, velho, esses caras não estão fazendo nada aí. Não, é engraçado que eu encontrei o Fred sábado, aí eu fui no restaurante que ele tava. Fred centroavante. Fluminense. Foi bem-vindo à aposentadoria. Aí ele falou, rapaz, eu tô gostando, sabia? Ele tá mandando ver nas Não, mas redes pra sociais. mim, mais emblemático é o Marcos Goleiro. O que você vai querer ser quando você parar de jogar futebol? Eu quero ser gordo. Porque realmente é dose. Rapaziada, obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho. Tem um superchat aqui, foi aquele, Marcos, né? É aquele do Marcos. Rapaz, o cara mandou um superchat de R$109, cara, pra poder... Pagou R$100 só pra fazer essa homenagem a você, Marcão. Marcos, muito obrigado, cara. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Que Deus te abençoe, cara. Um grande abraço. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno 9+, e o Emerson Rocha vai trazer o Bom Dia Gigante numa semana cheia, né? Não tem jogo, vai ser uma trabalheira danada. Aqui da WRV. A gente gosta, como na Barra da Tijuca, nos estúdios. Você sabe que esse estúdio é o estúdio Roberto Dinamite. A gente está encerrando a nossa live tradicional que recebeu hoje esse monstro chamado Giovanni, com Bismarck, com Emerson e com todos vocês. Grande abraço, uma ótima noite. Tchau, turma. Valeu.